O negócio é o seguinte, eu vou falar, sendo bem sincero aqui, vender seus fundos imobiliários agora pode ser a decisão mais inteligente para você. E sim, você ouviu certo, mas antes, deixa eu te explicar por que pode ser também uma baita de uma burrice fazer isso, porque a dúvida que pega muitos investidores agora é, será que o momento atual é mesmo uma oportunidade nos fundos imobiliários ou a gente está sendo iludido pelo conto do preço baixo, do barato que nunca sobe, do caiu compra mais que nunca se concretiza, que a gente nunca tem alegria, só compra barato, 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 cada vez mais barato e esse negócio nunca sobe. Badu Vieira, especialista em investimentos, para mais um vídeo do Valor em Ação, e no vídeo de hoje eu espero que você saia daqui sem essa dúvida ou pelo menos com muito mais clareza sobre isso e sobre o que você vai fazer com os seus investimentos nesse momento. Então vamos lá. Juros altos é igual a hora de você ficar de fora dos fundos imobiliários, correr para a renda fixa, vender seus fundos imobiliários, parar de aportar por um tempo. E aqui eu digo o seguinte, se você tem visão de longo prazo, a melhor hora para comprar fundos imobiliários é essa e é fácil te provar isso. Se você não quer ter fundo imobiliário na carteira por algum motivo, se para você é uma classe de ativo que não faz sentido, tanto, nem agora nem nunca, aí é outra história. Mas se você decidiu ter parte da carteira em fundo imobiliário, não tem melhor momento do que esse para comprar, a não ser por uma razão específica, que se for o seu caso, aí sim a gente vai ver isso aqui no vídeo. Mas é o seguinte, a correlação negativa entre o desempenho do IFIX e a variação da Selic é uma verdade. O que a gente tem aqui? A gente tem que, quando a taxa Selic está subindo, normalmente o desempenho dos fundos imobiliários ele é negativo, é ruim, e quando a Selic está caindo, normalmente os fundos imobiliários vão bem. Mas você percebeu aqui que os fundos imobiliários eles começaram a subir com uma Selic estabilizada aqui acima dos 14%. A Selic não tinha começado a cair ainda aqui de 2015 para 2016. O mesmo vale aqui de 2022 para 2023, que os fundos imobiliários deram um salto, mas a taxa Selic estava parada também aqui e quase em 14% também. Então, não é um negócio que não tem nenhuma defasagem. E se você investe em FIIs, eu diria para você também não se apegar tanto à Selic para você se decidir. Porque quando a Selic está subindo, muita gente perde o interesse pelos fundos imobiliários. Mas o que você realmente deve usar como referência para precificar os seus fundos imobiliários e para tomar decisões são os juros longos. E o valor de um ativo, com as características dos fundos imobiliários, ele depende basicamente de quê? Primeiro, do fluxo de caixa que ele tem capacidade de gerar para o investidor no médio e longo prazo. E segundo, você precisa trazer esse fluxo a valor presente e para isso você utiliza uma taxa de desconto. Essa taxa de desconto, ela sobe nesses momentos. E é isso que faz o preço cair. É o que acontece também na renda fixa. Eu não estou falando que não é para você investir em renda fixa agora. Tá? Esse momento, inclusive, é interessante para quem tem um prazo definido para os investimentos, conseguir encontrar ativos na renda fixa compatíveis com os objetivos. Eu estava até dando uma olhada aqui no Investidor 10, que agora tem essa ferramenta para renda fixa também, para você que quer uma visão completa das opções que você tem disponível. Você tem filtros aqui para você buscar, você consegue filtrar por rentabilidade, liquidez, indexador, valor mínimo de investimento. Você tem aqui os diferentes tipos de indexadores, se é isento de imposto de renda, se não é, a liquidez, se é diária no vencimento, distribuidor, o prazo. Você consegue também filtrar pelo tipo aqui, se há CDB, LCI, LCA, debenture. Então, se eu filtrar aqui CDBs, LCIs, LCAs, debentures, por exemplo, você vai ver que a gente tem aqui vários ativos pagando muito. O CDB pagando 15% prefixados. Filtrando aqui por investimentos indexados ao IPCA, você tem IPCA mais 9,40% no CDB. É claro, já está para vencer praticamente. Enfim, você vai ter que pagar imposto, mas você tem investimentos para 2030 pagando IPCA mais 7,3%, IPCA mais 8%. Isso aqui tem garantia do FGC, pelo fato de ser um CDB, você está vendo o selo aqui. Então, é um momento interessante
para quem tem objetivos ali de 5 anos, para quem quer travar investimentos na renda fixa, né, com base no prazo dos objetivos. Mas você tem que tomar cuidado porque assim como você investe em ações, fundos imobiliários, achando que você tem perfil para longo prazo, e aí quando o bicho pega você descobre que não é bem assim, na renda fixa também acontece do dinheiro que você acha que pode esperar 5, 6 anos, você precisar resgatar antes e investir em renda fixa agora, pública e principalmente privada, e precisar resgatar antes do vencimento, isso pode te dar muito prejuízo também. Mas voltando aqui a falar do desempenho dos FIIs e dos juros futuros, por que os fundos imobiliários começaram a subir em 2023, quando a Selic não tinha nem começado a cair novamente? Juros futuros. Eu vou trazer aqui os fundos imobiliários aqui em março, abril começaram a subir, subiram pra caramba até o meio do ano, subiram aqui quase meio do ano, mais de 23%. E o que acontece? Juros futuros. Se eu venho aqui no histórico de preços e taxas do Tesouro IPCA+, para 2035, por exemplo, o que aconteceu em março, abril de 2023? A taxa do Tesouro IPCA ela começou a cair. E aí o preço dos ativos sobe, a taxa cai, o preço sobe e os fundos imobiliários acompanharam isso daqui. O que aconteceu aqui? O que começou a acontecer em 2016? A taxa ela começou a cair e despencou até 2019. O que aconteceu com o desempenho dos fundos imobiliários de 2016 até 2019? O desempenho dos fundos imobiliários foi muito bom, mais de 150% aqui nesse período. E agora, mais uma vez, a gente tem as taxas subindo. Olha a taxa aqui do IPCA mais 2035. O que aconteceu ela de março de 2023 para frente e agora ela voltou a subir. Então é nisso que você tem que se ligar. Justamente por conta de uma melhora estrutural para o lado fiscal que foi percebida aqui pelo mercado, com o teto de gastos aqui em 2016 e por isso a taxa começou a cair. Essa percepção piorou um pouco com o novo governo, com a troca do teto de gastos pelo arcabouço, mas depois deu uma melhorada com o governo estabelecendo o arcabouço, teve o fim do teto de gastos, isso piorou, mas com o arcabouço deu uma melhorada. Mais recentemente, quando o mercado começou a ver que o governo ele poderia não cumprir nem com o arcabouço, que seria uma regra mais branda, daí ele bateu de novo. Então, olhando aqui para os possíveis cenários para o Brasil, em termos de situação fiscal, o que vai acontecer? O que vai acontecer eu realmente não sei, mas o que pode acontecer, isso a gente pode até estimar. Mas eu diria que, como sempre, a gente tem pela frente um futuro mais otimista, um realista e o mais pessimista. No cenário mais realista, o governo deve seguir avançando do jeito que pode, não tapando o sol com a peneira, mas fazendo ali o mínimo de corte possível de gasto, mantendo todos os gastos que ele puder, que ele conseguir. O famoso vamos cortar só o que precisa para não dar muita merda, mas vamos continuar gastando o que a gente puder. Cortes modestos ali nas despesas, isso pode ocorrer, mas nada além das expectativas atuais. E aí isso manteria os juros altos por mais tempo. O crescimento econômico ainda poderia resistir, só que muito mais lento, mais devagar. E o Ibovespa, o IFIX, com uma valorização ali razoável. É porque já está barato, mas nada de grandes altas. Então esse seria o cenário realista. Já no cenário pessimista, aí o negócio é mais crítico, porque você tem gastos descontrolados próximos das eleições, isso poderia acontecer, isso poderia fazer os juros subirem ainda mais, puxaria a economia para uma desaceleração mais forte, com as ações dos fundos imobiliários caindo ainda mais do que já estão caindo, sem falar no risco que não é tão alto agora, da tal da dominância fiscal. O que é dominância fiscal? Imagina o seguinte, você tem o cartão de crédito, você vai usando ele sem muito problema, por um tempo, até que você começa a gastar mais do que você ganha. Vai começar a aumentar os gastos até que você está gastando mais do que você ganha. O que você faz quando isso acontece? Você corta gastos, quebra o cartão, cancela, para de comprar? Não, você simplesmente vai pagando todo mês o que você pode, o que você consegue, até que você chega a pagar só o mínimo. A fatura cresce rápido demais, até que de repente os juros da sua dívida, o seu salário mal consegue pagar os juros. A dívida principal, então, nem pensar. Esse foi um exemplo simples aqui, básico, mas no mundo das finanças públicas seria a dominância fiscal quando o governo gasta tanto, mas tanto, que a política monetária, ou seja,
o Banco Central subindo a Selic para controlar a inflação, isso não tem mais tanta eficiência assim, mais tanta eficácia. Tá? O Banco Central sobe a taxa de juros para tentar conter a inflação, mas o governo está gastando tanto que a inflação não desacelera nesse caso. É como você tentar apagar um incêndio jogando água de um lado com alguém do outro lado jogando gasolina, entendeu? É meio difícil fazer isso. E para financiar o, entre aspas, incêndio, o que o governo precisaria fazer nesse caso? Se endividar cada vez mais um pouquinho, né? Até que os investidores, que é quem compra essa dívida do governo para receber lá na frente com juros, eles começariam a desconfiar se esse dinheiro vai ser pago mesmo. Isso pode gerar um aumento dos juros, você vai exigir mais retorno. Na verdade, já está acontecendo esse aumento dos juros que a gente viu aqui, só que a dominância fiscal ainda não. Segundo o próprio presidente do Banco Central, essa não é a nossa realidade ainda, e eu torço para que não seja tão cedo. E no cenário mais otimista, as coisas seriam muito melhores. A gente poderia ter cortes de gastos relevantes, estamos na expectativa aí para ver o que vai ser, mas com a economia ainda respondendo, o famoso pouso suave, né? A gente teria mais exportações e conseguiríamos atrair mais investimentos, seria o ideal. E aí, nesse caso, haveria mais espaço para queda nos juros futuros, alta dos fundos imobiliários, das ações. Isso atrairia fluxos maiores para a Bolsa de Valores. Então, a parte boa desse momento, na minha humilde opinião, é que o Brasil ele tem essa incrível capacidade de arrumar a casa quando a coisa aperta muito. Arrumar bem arrumado, aquela faxina nota 10 mesmo? Não. Tá mais para aquela organizada geral que você faz quando alguém liga de última hora falando que vai passar na sua casa para te visitar e você tá com a casa de pernas pro ar, rapidão ali você faz o que pode. Então pode não ser esse ano, talvez nem no próximo, mas historicamente o Brasil ele dá esse jeito ali de corrigir o rumo antes que a situação fique insustentável. Então não é o esperado que a gente vire, por exemplo, uma Venezuela da vida, entendeu? Então é por isso, né, que ações baratas, fundos imobiliários descontados podem ser sim boas oportunidades para quem tem paciência, visão de longo prazo e principalmente estômago de longo prazo. Porque na verdade, meus queridos, renda variável ela é que nem pimenta, cada um tem uma tolerância diferente. Mas falando especificamente aqui de fundos imobiliários de tijolo, eles têm a dinâmica mais parecida com o mercado imobiliário mesmo, os contratos são reajustados ao longo do tempo, isso dá mais proteção para o investidor que quer investir com foco em renda e no longo prazo. O BTLG11, por exemplo, é um fundo imobiliário que tem qualidade, pagando dividendo de 9,53%. Atualmente, o portfólio do fundo é composto por 22 imóveis, só que com a conclusão de algumas aquisições recentes, ele vai contar ali com cerca de 36 imóveis, 72% da receita em ativos ali que estão a menos de 60 quilômetros de São Paulo. Essas transações recentes, que foram avaliadas na casa ali dos quase 2 bilhões de reais, foram feitas com um cap rate de mais de 9,5%. Isso tem condições também comerciais mais atrativas, como é o caso do Sellers Finance, permite que o fundo comece a receber já a renda, as receitas ali, pagando uma entrada antes de terminar de pagar o valor integral, né? Então essas aquisições devem gerar um yield médio de 14,6% nos próximos 18 meses, no caso do portfólio Prime, nos próximos 24 meses de mais de 12% no caso do Cajamar. Então, para fundo de tijolo é interessante e apesar dessa boa fase de expansão e oportunidades do fundo, ele tem desafios também, como é o caso da inadimplência de locatários específicos, você tem a VIP logística, a gestão de vencimentos contratuais ali mais próximos, isso a gente precisa monitorar, mas o fundo tem um caixa robusto de mais de 600 milhões, mesmo depois das aquisições. Se quiser mais um exemplo de um fundo imobiliário interessante, sólido, descontado, você tem o HGRU11, que é um fundo gerido pelo Pátria, focado em imóveis urbanos, também é um fundo muito bacana para investidores que buscam essa diversificação com um dividendo aqui de mais de 10%, quem quer também menos instabilidade, porque é aproximadamente 50% da receita gerada no estado de São Paulo, o restante está bem diversificado, Rio de Janeiro, Bahia, Minas, mas você tem ali exposição em todas as regiões, as 5 regiões do Brasil, é um bom fundo na minha opinião. Outro ponto que traz mais segurança para o caso do HGRU11 é que você tem um fundo
que tem uma política conservadora com relação à alavancagem, né? 6,5% de alavancagem. Em outubro, o fundo pagou 90 centavos por cota, saiu de 85 centavos para 90 centavos, aumentando os dividendos, o preço caindo. Você tem um portfólio de qualidade que tem contratos ali com prazo médio contratual de 10 anos, isso também dá mais previsibilidade para o fluxo de caixa. Então, esse é o momento que dá para comprar fundos bons e baratos, se é isso que você quer para sua vida, ou melhor, para sua carteira. E se o problema é filtrar esses fundos imobiliários, saber o que é bom, se está barato mesmo, na nossa comunidade aqui, o RM, a comunidade de quem quer ser um rico a mais no mundo, estou aqui para te convidar para dar um passo além, se juntar à nossa comunidade, porque lá a gente pode te ajudar com isso. Você vai receber análises e conteúdos exclusivos, você tem aqui a parte de URM Pro, ações, fundos imobiliários internacionais, temos a Jornada Mirai, mini cursos, a parte de valor fundamentalista, os relatórios mensais, nesse momento mais de 24 fundos imobiliários selecionados na nossa curadoria, preço teto de ações, relatórios e atualizações sobre os ativos todos os meses, 24 fundos imobiliários na nossa curadoria. Agora, o que eu sei é que nem os fundos imobiliários conseguem, nem ativo de renda variável nenhum consegue, é te proteger do seu comportamento em momentos de mais volatilidade. Então, vender antes do prazo pode gerar prejuízo. Então, cabe a você, meu querido amigo, decidir isso. O que é longo prazo para você? Se é 5, 6 anos, no mínimo para frente. Porque se investir em fundo imobiliário está tirando a sua paz, tá? Mesmo tendo um percentual pequeno, você já está querendo vender tudo desesperado nesse momento, talvez seja melhor você ficar na renda fixa mesmo, voltar a não investir em renda variável. Essa preocupação, esse medo todo, esse pânico, que às vezes tem investidor que sente, por exemplo, quando a carteira desaba ali 50%, o cara concentrou demais. Mas tem gente que sente quando cai 5%, 10%. Se é o seu caso, o melhor para você é ficar fora de renda variável, tá? Só não caia na idiotice de, vou sair agora e vou comprar de novo quando voltar a subir, encher a mão quando tiver muito caro. Foi isso que muita gente fez em 2019 e se ferrou. Então essa é a receita certa para você acabar com o seu patrimônio. Então se renda variável não é para você, não entre nunca. Esse é o ponto que eu preciso deixar claro aqui. Renda variável é para você investir um percentual que te permita seguir plantando mais barato sem entrar em pânico e vender tudo na baixa. Tem gente que consegue fazer isso com 50% da carteira em renda variável. Tem gente que só consegue manter a saúde mental se tiver apenas 40%, 30%, 20%, 10%. Tem gente que não pode ter nada. Mas se você não desrespeitar esse percentual que o seu perfil comportamental suporta, o momento é excelente, na minha opinião, para comprar. Fico por aqui, vejo você na próxima. Tamo junto. Valeu!